Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, Hoje boa estamos noite. em dose dupla. Tudo bem com vocês? Queria pedir para quem já está nos ouvindo que responda se o áudio e a imagem está bom, por favor. Oi, boa noite, William. Tudo bem? Da onde você fala? Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, que legal. Está bom sim, obrigada, Cíntia. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Elisete, boa noite. De onde vocês estão falando, pessoal? Bom, vou me apresentar, depois a Jéssica se apresenta e aí a gente vai começar o nosso tema de hoje, tá bom, pessoal? Para quem já me conhece, eu sou psicóloga Silvana Bernardo, eu atendo em São Paulo, capital, na Consolação, na Rua da Consolação. E a Jéssica, além de ser minha parceira aqui hoje, ela é minha parceira, nós estudamos juntas na Presbiteriana Mackenzie e hoje a gente veio trazer um tema bem legal. O nosso tema de infertilidade, né, tem a ver com maternidade, todas as questões psicológicas que envolvem esse desejo por um filho. Bom, eu trabalho com essa área, né, maternidade, paternidade, e tudo que possa envolver isso, antes, durante e depois da gestação. Se vocês quiserem conhecer meu blog, é o gravidamente.com.br, lá vocês podem acompanhar, inclusive, o texto que eu e a Silvana escrevemos juntas. Ele se chama Vida de Tentante. Então, depois daqui da live, se vocês quiserem conferir o texto sobre esse tema, é só entrar lá, ou no meu site, ou no site da Silvana. Isso. E o nosso tema, estamos fazendo essa live juntas hoje, porque a Jéssica, ela atua com tentantes, grávidas, e eu atuo com público feminino também, mas com questões da TPM. Então, meu nicho é TPM, Terapia para Mulheres, onde eu abordo bastante essa questão tão importante para nós mulheres, né? Isso mesmo. Bom, deixa eu ver aqui de onde vocês são. Adriana, boa noite, de Belo Horizonte. Cíntia, de Rio Grande do Sul. Elisete, eu moro em São Paulo. Tá na mesma cidade que nós. Rodrigo, bem-vindas, muito obrigada. Gira a tela. E não dá pra gente girar, minha flor, porque senão a gente não consegue ficar as duas na tela. Então, infelizmente, tem que ser desse jeito, tá bom? Paulo, olá, boa noite. São Paulo, Cíntia, que bom que você vai conferir, ótimo. Aline, legal, sou estudante de psicologia, legal. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, pessoal de São Paulo, fora do Brasil, a gente vai começar a nossa live de hoje. Então, vamos lá. Gente, eu queria começar exatamente pelo mesmo ponto que eu começo lá no texto que está no blog, que ele parece um pouco óbvio, mas que a maioria das pessoas não param para refletir sobre, que são raras as mulheres que engravidam na primeira tentativa. Né? E essa é uma cobrança que vem não só da própria mulher, mas da sociedade em si para com ela. Né? E ela não vem para o homem, ela vem para a mulher, essa cobrança. Né? E aí isso acaba gerando uma série de sentimentos e emoções negativos, né? Dentre frustração, sentimento de fracasso e principalmente ansiedade e culpa, né? Que são os sentimentos mais comuns nessa fase. Então, pensando nessa questão de como a mulher se sente e tudo que está envolvido, as mulheres, elas são mais propensas a sentirem depressão, a terem desordens cognitivas, e elas levam em conta os sentimentos que elas estão passando no momento atual de vida delas, diferente do gênero masculino, tá, pessoal? A mulher, ela, em relação ao contato com os sentimentos, ao seu sistema límbico, que é o nosso sistema das nossas emoções, o centro das nossas emoções,
funciona de forma um pouco diferente do homem. Principalmente por a mulher ser a pessoa que carrega o filho, que cria a responsabilidade de ter esse filho. Então ela tem uns sentimentos mais avassaladores do que o homem nesse momento. Os sentimentos mais comuns são tristeza, questionamento, expectativa, sentimento de fracasso, sintomas depressivos, e os mais intensos que são a ansiedade e a culpa. Exatamente. Bom, quando a tentativa de engravidar, ela se prolonga por um tempo muito maior do que o esperado, né? Porque a maioria dos casais acha que em 3 meses a gente consegue engravidar, e nem sempre é assim. Às vezes o tempo se prolonga por anos. E aí quando acontece esse prolongamento do tempo, a ansiedade e a culpa, elas vêm ainda mais fortes, cada vez mais fortes. Quanto mais o tempo passa, mais a ansiedade e a culpa tomam conta, né, dos sentimentos e emoções dessa mulher, principalmente, né, não só do casal, mas a mulher sente isso de forma muito mais intensa. Bom, o nosso cérebro, ele precisa aprender a lidar com as emoções. Se a gente não ensinar, ele vai lidar da forma que ele acha que deve, né? Então, assim, tô tentando engravidar, tá nessa espera. E aí gera ansiedade e culpa. Quando demora, gera mais ansiedade e culpa. E aí gera maior sofrimento. E aí o cérebro fala, não, peraí. Então, se ela engravidar, se ela já tá sofrendo assim agora, então se ela engravidar, ela vai sofrer ainda mais. E aí ele bloqueia o seu corpo para o processo de engravidar, né? Mesmo que o seu corpo físico esteja saudável e apto para isso, você não consegue engravidar por conta do psicológico. Então, sim, o psicológico também interfere na infertilidade, né? Existe uma infertilidade psicológica. E como que a gente ensina o nosso cérebro a lidar com as emoções para que isso não aconteça? A psicoterapia é um dos passos para isso. Porque, no fim das contas, o que a gente quer é o quê? Que o cérebro crie habilidades cognitivas para que nós consigamos perceber que não precisa se sentir dessa forma. A ansiedade, ela não é uma aliada, ela está sendo uma bloqueadora para que a ansiedade se torne, em vez de inimiga, sua aliada no momento dessa vida da tentante, né? Exatamente. Vamos ver aqui as perguntas de vocês. Eu vi que a Aline comentou que está fazendo um projeto sobre maternidade. Olha só! Muito bacana, Aline. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui pra gente. Gi Ferreira, boa noite, sou estudante de psicologia. Que bom, obrigada. Você está presente aqui conosco. Aline, perinatal. Não entendi o que você quis dizer, Aline, se você puder. É a continuação do que ela tá entendi. Projeto bem legal. Quais as abordagens que vocês atuam? William, eu atuo na abordagem psicanálise psicodinâmica, né? Que faz uma junção de várias teorias da psicanálise, né? Eu não sigo uma psicanálise só. Legal. A minha abordagem, eu já comentei acho que com vocês, eu fiz uma live passada sobre abordagens, né? Qual abordagem seguir? A minha abordagem é sócio-histórica voltada para neuropsicologia. Então, a minha abordagem envolve muitas questões cognitivas do ser humano também, tá? Mulheres sempre serão mais emotivas? Sim, as mulheres, elas têm mais isso em contato, mas não quer dizer que o homem tenha condições para isso, tá? Todos nós temos condições totais de entrar em contato com os nossos sentimentos e emoções. Isso aí vem de uma questão também da criação, né, da cultura. Da nossa... Isso, exatamente. Que homens... Eu vou comentar também sobre isso, o que a sociedade nos impõe. Isso. Tá bom? Valquíria, meninas, o vídeo está com a câmera de lado. Sim, infelizmente, Valquíria, porque senão nós não conseguimos que as duas fiquem aparecendo. Infelizmente, tem que ficar um pouquinho menor para que a gente consiga aparecer as duas, tá? Desculpe por isso. Solange, eu não posso ter filhos. Foi um processo longo para aceitar. Hoje falo do assunto naturalmente. Que bom, Solange, né? Aí teve um progresso no seu emocional, né? Que você trabalhou aí para conseguir lidar com isso de uma maneira mais saudável. Viviane, beijos para as duas. Um beijo, obrigada pela presença.
como é a psicoterapia para ajudar nesta demanda? Quais as técnicas? Pode falar. Evelyn, a psicoterapia com essa demanda, ela é basicamente como uma psicoterapia para as outras demandas, né? É preciso entender com essa mulher quais os pensamentos, quais as vivências dela, desde, sabe-se lá quando, de quando às vezes, né, ela chega com uma questão de quando era pequena, ou algo em relação aos pais, né? A sua relação com a própria mãe também, às vezes, interfere muito na relação que a mulher vai ter com o seu filho, né? Com a maternidade. Então, é mais uma questão de saber lidar mesmo com as emoções. É um aprendizado, né, de coisas que já estão lá intrínsecas em nós, mas que não quer dizer que não possam ser mudadas, pra gente ver o mundo de outra forma e a partir disso saber lidar com esses sentimentos e aprender a olhar de outra forma para a situação que a gente se encontra. Muito bom, né? Daiane, eu me pego muito rápido com as pessoas e sempre fico sofrendo. Daiane, você pode perceber que é uma característica sua, que você vê que isso está atrapalhando as suas questões, a sua vida. É importante dar uma olhada para uma psicoterapia pode te auxiliar nesse momento, tá bom? Como que faço para eliminar a depressão pós-parto? Da Veralice. Veralice, é muito importante que você primeiro procure um psicólogo ou uma psicóloga de sua confiança e aí ele vai avaliar se realmente você tem a depressão pós-parto. Com essa avaliação, ele também vai ver a possibilidade de você fazer um tratamento junto com a psicoterapia com o psiquiatra, tá bom? E aí, com os dois tratamentos juntos, é que você vai poder trabalhar essa questão e poder sair dessa depressão, tá bom? Suzy, boa noite, sou tentante. Já ouvi várias pessoas falando que meu problema é o psicológico. Acredito que seja, até porque já fiz todos os exames. Acho que você se entera melhor dessa pergunta. Suzy, se você quiser saber mais sobre isso, você pode me procurar na minha página. Eu tenho 2 páginas, uma que chama Gravidamente, que é o mesmo nome do blog, e outra que é a psicóloga Jéssica Carmassi. Mas, basicamente, seria interessante, então, que você procurasse um psicólogo da sua confiança, né, para ver se realmente essa sua infertilidade é de cunho psicológico, né, para fazer uma investigação mesmo, né, da sua vida, para ver onde que isso se encaixa, tá bom? Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite. Ótimo tema. Você fala muito pouco da infertilidade. Verdade. Se torna um termo um pouco tabu, né? A gente vai continuar, aí a gente depois continua as perguntas de vocês, tudo bem? Voltando nessa questão que a já falou, principalmente, a gente tem que pensar que o tema tabu hoje, infertilidade, ele é tabu porque infertilidade é uma coisa que mostra que o ser humano não está produzindo, né? Existe algum problema que não está produzindo. E nós vivemos em uma sociedade capitalista, onde produzir é de suma importância para qualquer ser humano, seja ele do sexo masculino e feminino. E a mulher recebe o cunho de que ela precisa produzir, ela é a pessoa que gera outra vida. Mas a gente tem que pensar que a mulher tem outras questões. A mulher pode querer não escolher ter filho. A mulher tem esse direito de querer não poder ter filho, querer não ter filho, querer não constituir uma família, preferir produzir, preferir ser melhor na sua carreira. Nós todos temos essa escolha. Mas a nossa sociedade ainda vê como uma questão que a mulher precisa engravidar, ela precisa constituir uma família, ela precisa continuar a sua constelação familiar, e isso acaba sendo instituído em todas as mulheres, e é óbvio que isso vai gerar sofrimento. A mulher vai se sentir excluída, a mulher vai se sentir fora do padrão, e isso, se não é muito bem trabalhado internamente, isso vai dar problemas, seja a mulher que é tentante ou seja uma mulher que não é. Né? Então a gente tem que pensar que todos nós temos o direito da escolha, seja ser fértil,
Seja ser fértil e escolher não ter filho, seja ser infértil e não ter filho e ser uma questão ok. O que a Silvana está falando é uma questão muito importante, porque tem muitas tentantes que sofrem por não ter um filho, mas quando a gente para observar, para analisar junto com ela, esse desejo não é dela, não é um desejo maternal, é um desejo imposto pela sociedade, né? Porque ela chega com um discurso assim, não, mas eu já tenho tal idade, já sou casada há tantos anos e eu preciso ter um filho, eu preciso constituir a minha família, eu preciso dar um filho pro meu marido, né? Como uma forma de presente, de mostrar que está ali, né? De que é uma esposa ideal, de que é uma mulher boa, né? E isso não é um desejo dela, né? É um desejo imposto pela sociedade. E isso é muito importante a gente parar para refletir, porque traz um sofrimento para essa mulher que ela não precisaria estar passando. Exatamente, que a gente chama de intitulação de papéis, onde a mulher tem o papel de prover o filho, e, né, que é o que a gente está acostumado na nossa sociedade, e o marido provê o alimento, provê a segurança. Mas estamos no século XXI, onde a gente consegue criar condições onde os padrões devem ser mudados, justamente porque não existe padrão, não devemos colocar padrão de que uma mulher deve fazer, o que um homem deve fazer. Como hoje nós percebemos que existem muitos homens que trabalham em casa, que são donos de casa, percebemos que muitas das mulheres que saem, o homem que fica em casa com os filhos, né? A gente já percebe essas mudanças, mas ainda é muito difícil e ainda assim, por exemplo, é um tema tabu para se falar. Ainda a infertilidade é uma coisa difícil de se ver porque é um momento onde o ser humano não está conseguindo produzir. Então, se você não consegue produzir, você acaba se tornando um assunto tabu. Esse tema é tão tabu que quando a gente foi escrever esse texto, ele foi o primeiro texto que eu escrevi sobre infertilidade, acredito que a Silvana também. E quando eu fui estudar mais sobre o tema, eu fui procurar, né? O que as pessoas estão escrevendo sobre, o que elas estão falando sobre. E tudo que eu achei de profissionais da área da saúde, incluindo psicólogos, médicos, enfermeiros e etc., foram artigos científicos com linguagens difíceis, de difícil acesso, livros também de difícil acesso. Então esse foi um dos motivos, inclusive, pelo qual eu resolvi falar mais sobre isso, né? Então aí eu postei esse texto, fui postando outro e outro, tem outros textos lá se vocês quiserem ver, mas a gente precisa passar essas informações para as pessoas, né? Porque não dá pra gente continuar seguindo no achismo, né? Porque o achismo ele vem muito carregado dessa cultura da qual a gente precisa repensar. Muito bom. Vamos lá. Helena, boa noite. Trabalho muito com gestantes. É um momento mágico. Tenho um sonho escrever sobre esse momento. Legal, Helena. Legal, Helena, que bom que você está trazendo. É importante a gente perceber as pessoas que também são parceiras nossas nesse momento. Nós somos psicólogas, mas em nenhum momento quer dizer que de outras áreas não são importantes. Sim, todos nós temos a sua importância, e quanto mais profissionais de diferentes áreas estiverem envolvidos nesse aspecto, melhor é. Principalmente se esses profissionais se unirem, né? E colocarem os seus trabalhos unidos para melhorar a saúde dessas mulheres. Equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente. Grazi, boa noite, meninas. Achei super legal o vídeo de vocês. Obrigada, Grazi. Seja bem-vinda. Ops. Cíntia, coloquem o link do blog na descrição. Eu esqueci o nome. Pode repetir para ela. É www.gravidamente.com.br. O Gravidamente tudo junto, sem acento, sem nada de diferente. Tá bom? William, e quando o homem sofre de infertilidade, ele também sofre psicologicamente, mais ou menos que a mulher? Ótima pergunta, William. Muito boa essa pergunta. A gente, na verdade, quando a gente falou em fertilidade, olha só como são as coisas. A sociedade já faz com que a gente foque na mulher, porque a infertilidade só acontece na mulher. E não, acontece em ambos os sexos. E assim, com certeza gera sofrimento, gera frustração. E acredito que é difícil da gente tentar colocar que vai gerar frustração e sentimento tanto quanto a mulher.
Acho que é muito difícil a gente medir sentimentos, o que o homem sente, o que a mulher sente, né, Jé? Principalmente porque, como esse é um tema tabu, ele é pouco falado já pra mulher, em relação à mulher, em relação ao homem, então não tem praticamente nada se falando sobre isso, principalmente sobre a parte psicológica disso, né? Existem muitos poucos estudos e textos e coisas escritas sobre isso, mas pode deixar, William, eu vou anotar esse tema aí para um próximo texto, então você acompanha o blog, tá bom? Veralice, obrigada, imagina, a gente tá aqui para tirar a dúvida de vocês. Valquíria, tudo bem, beijos para as duas. Beijos, Valquíria. Suzy, vou sim. Legal, Suzy. Mirelle, algumas de vocês duas teve a experiência? Eu não tive essa experiência, mas o que a gente pode falar aqui pra vocês é que eu até já comentei em uma outra live minha, é que nós profissionais da área da saúde, principalmente os psicólogos, a gente tem que ter a principal ferramenta e instrumento, que é a empatia. Exatamente. Então, o que nós fazemos mais é sempre se colocar no lugar do nosso paciente, né, gente? Exatamente. E não só do paciente, mas pessoas que nós convivemos no dia a dia, às vezes estão passando por situações, e a gente aprende a fazer isso de uma forma, assim, às vezes até automática. Quando eu vejo, eu estou me colocando no lugar das pessoas e me imaginando naquela situação, o que eu estaria sentindo, né? O que torna o nosso trabalho, assim, mais humano até, né? Porque a gente consegue, de certa forma, sentir pelo menos uma parte daquilo, né? Como se a gente estivesse vivendo aquilo também. O psicólogo, ele tem que ser humanizado, né? A gente tem que acolher aquela dor, acolher e se colocar no lugar daquela pessoa, porque é desta forma que a gente vai criar os melhores instrumentos e condições para o seu desenvolvimento pessoal e interpessoal. Porque eu já vi muitas pessoas falando, mas você nunca viveu tal coisa, né? Como você pode falar sobre isso? Gente, imagina se um psicólogo tivesse que viver todas as situações, né, da vida, todas as né? situações. Então eu tenho que ter passado por uma depressão para poder ajudar alguém que está em uma, eu tenho que, né? Exato. Por uma crise de ansiedade, né? Então, assim, são N situações. É impossível, inclusive, um ser humano viver tudo, né? Para dizer que ele está preparado para falar daquilo, né? Para lidar com aquilo. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Robert, boa noite. Amo psicologia, que bom. Que legal, então, Robert. Nos ouça e nos assista aqui, por favor. Evelyn, como o homem pode ajudar na superação da infertilidade psicológica? Olha, Evelyn, uma ótima pergunta. É muito importante que esse homem, no caso, eu não sei se você está falando do homem, acredito que o parceiro, né, dessa mulher. É muito importante que ele tenha também a empatia. A gente vai voltar na questão da empatia, né? Que ele entenda que... Não sei se entenda ou se aceite, não sei exatamente uma palavra, mas no mínimo respeitar o momento que essa mulher está passando. Então, né, vir com cobranças, vir com achar um culpado, que a gente vai falar disso depois também, né, vir apontando o dedo, ou simplesmente falando, você tem que sair dessa, né, as questões psicológicas não são fáceis de sair assim, né, elas precisam de ajuda, elas precisam de um processo para sair, mesmo porque nada começa do nada, então como que vai terminar do nada, né? Mas é isso, esse homem ele tem que ser parceiro mais do que nunca, né? Apoiar essa mulher, né? Tentar entendê-la, né? Em todas as suas angústias, sem julgar ela, né? E é isso. Muito bom. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Vilma, boa noite. Boa noite, Fátima. Vivi essa experiência, foram 20 anos tentando engravidar. Nossa, Fátima, bastante tempo, né? E conta aí pra gente, você conseguiu engravidar, não conseguiu? Como é que foi o final dessa história? Lilian, homem também sofre de infertilidade. E como fica a mulher que deseja ter um filho neste caso? Os homens possuem muito mais resistência para recorrer a um tratamento. Exatamente, Lilian.
A gente entra naquela questão de novo que a sociedade impõe que o homem tem que ser menos emocional, o homem tem que ser o porto seguro, ele não pode esboçar as suas fraquezas. E a gente leva também num ponto que a infertilidade masculina, ela é menos ainda falada mais do que a própria feminina, né? Então, se a feminina já é pouco falada, imagine a masculina. Então, assim, também acaba sendo um pouco tabu, mas ele também tem os seus sofrimentos, as suas frustrações, da mesma forma que a mulher também acaba proporcionando esse tipo de situação. É muito importante também, assim como a gente estava respondendo a outra pergunta, nesses casos também a mulher ser empática, né? E respeitar, respeitar esse momento do homem, né? E é importante pensar, até eu ia falar isso um pouco mais pra frente, mas é importante pensar que vocês estão ali enquanto casal, vocês estão vivendo aquilo juntos, né? Então, essa questão de a culpa é sua, a culpa é do outro, a culpa é dela, a culpa é dele, isso só faz vocês se separarem ainda mais, né? Então, a gente não consegue ter um filho de forma natural, digamos assim. Quais as outras possibilidades para que a gente consiga exercer esse papel de mãe, esse papel de pai, né? E aí existem outras, inseminação, né? Adoção, e aí são coisas a se pensar juntos enquanto casal, né? Bruno colocou o site para nós, obrigada. Boa noite. O complicado é que sempre acham o problema está só na mulher. Eles reviram a mulher toda para depois pedir exames e os homens para os homens. Isso é desgastante para as mulheres. É verdade, Lucinete. É verdade, Lucinete. Infelizmente, a gente volta naquela questão da cultura, né? Que a cobrança maior tá toda em cima da mulher. Então, sempre vem aquele pensamento que primeiro tem algo errado com ela, né? E, infelizmente, os nossos médicos, né, os nossos profissionais da saúde estão inseridos nessa cultura e ainda a maioria deles tendem também a pensar dessa forma. Mais uma coisa que contribui para isso é também o pensar dessa forma que o casal tem. Porque normalmente, como comentou, né, a outra... Como que ela chamava? Não lembro. A outra moça comentou que sempre a mulher vai primeiro procurar ajuda, saber se tem algo errado. Então acaba que, como a mulher está ali, o médico já coloca ela para fazer os exames, né? É muito difícil o homem tomar essa iniciativa, né? Então uma coisa vai levando a outra, né? Mas sim, é um ponto muito importante para a gente pensar, né? Então, se tiver alguma tentante passando por isso, né? Eu preciso ir no médico ver se tem alguma coisa errada. Então, já leva o marido junto para que ele peça os exames dos dois juntos, né? Para que não haja essa diferença. Exatamente. Bom, gente, eu vou continuando aqui, depois a gente vê as questões, tá? Pensando no que a já falou em relação à ansiedade, que o nosso cérebro ele acaba bloqueando pelas questões que se está gerando mais ansiedade ainda, o que ele tenta fazer é bloquear aquele tipo de atitude para justamente preservar o ser humano, preservar a nossa espécie, entendeu? Não é com nenhum intuito de tornar a mulher infértil, é com o intuito de preservá-la, né? Porque a ansiedade, ela tá gerando questões e o ser humano, o cérebro, ele apenas quer preservar daquela situação. E ele é lógico no agora, né? Ele não consegue pensar no depois, no e se, né? Exatamente. E aí, pensando nessa questão da ansiedade, a gente traz a TPM, né? Pensando um pouquinho sobre mais o meu nicho de atuação hoje em dia, que é 80% das mulheres sofrem algum tipo de sintoma físico ou psíquico no seu período pré-menstrual. Esses sintomas, eles acontecem de 10 dias a uma semana antes e eles se cessam alguns dias após o período de menstruação. E aí, as mulheres, elas possuem sofrimentos distintos, principalmente na sua idade reprodutiva. E os problemas menstruais é propício para essas disfunções psíquicas, já que essa alteração hormonal, ela é comprovada. Nós temos uma disfunção hormonal nesse momento da vida, né? E aí, nesse momento, acaba se aumentando os comportamentos obsessivos e compulsivos. E aí, o que a gente pensa em relação à TPM ela acaba sendo uma relação de amor versus ódio. Porque o que a gente pensa
a relação que uma pessoa que não se... Uma relação de sentimentos de amor seria um casal que não está tentando reproduzir, um casal que não fez uso de camisinha, que não se precaveu, não teve uma prevenção antes. E aí, com os sintomas da TPM, a mulher sente um alívio. Fala, nossa, ufa, não engravidei. A mulher e o homem. É a mulher e o casal, homem, o casal, né? Muitas das vezes até a mulher nem fala pro próprio parceiro que não menstruou, que enfim. A ansiedade pode até fazer com que a menstruação se atrase. Porque, enfim, você tá em um período de ansiedade, o seu corpo vai, de certa forma, tentar conter isso. E assim, o sentimento de ódio, vocês percebem, é um desequilíbrio enorme. Uma assim, dualidade. Uma dualidade imensa, onde os sentimentos de ódio acontecem nos casais tentantes. Onde eles estão tentando engravidar, já estão em um longo período, já estão cansados, enfim. E a mulher acaba tendo sintomas da TPM. E aí ela fica frustrada porque ela sabe que ela mais uma vez não conseguiu engravidar por mais um mês, passou do seu período fértil, tá tendo sintomas da TPM. Então existe essa relação de amor versus ódios, porque a gente presencia em diferentes tipos de casal. Então ela é vista de forma negativa para os casais tentantes e forma positiva para os casais que não se preveniram, porém eles ficaram aliviados de não terem engravidado. Essa questão, ela é muito, assim, ela toma muito, né, da vida da mulher, principalmente quando é uma tentante, né? Então ela conta os dias, faz a tabelinha, vê exatamente qual que é o período fértil e ela fica tão imersa nisso, né? E vai pesquisar na internet como é que faz, se tem posições favoráveis, o chá de não sei o que toma, né? Assim, tem uma série de coisas que se acha na internet que desfavorecer, né, pro casal engravidar. E aí essa mulher fica tão imersa, né? E eu digo essa mulher porque a maioria das vezes é só a mulher, né? O homem, ele fica menos, né? Alguns podem sim compartilhar dessa imersão, mas normalmente a mulher é quem fica mais presa a isso, né? E isso é tão intenso que essa mulher pode acabar abandonando algumas áreas da vida, né? Amorosa, profissional, social, com ela mesma, né? Dos cuidados próprios. E as duas áreas que são mais comuns serem abandonadas, por incrível que não pareça, é a amorosa e a social, né? A área amorosa, por quê? Porque esse casal acaba combinando dias e horários para ter as relações sexuais, né? Esse dia é meu período fértil, então é nesse dia que a gente tem que tentar, né? Mas isso muitas vezes pode tirar, né, o conforto, o desejo, né? Aquela coisa assim, né? Dia e hora marcada tira um pouco essa expectativa, né? E outra coisa ainda nessa área amorosa é aquela questão que eu estava falando anteriormente da culpa. Não da culpa de se culpar, mas de culpar o outro, de tentar achar um culpado, né? O problema deve ser com você que tá... Não, é você que tá com problema, e fica aquela troca, né? Um culpando o outro, e isso afasta o casal ainda mais, né? E traz o sentido oposto do que realmente deve acontecer. Que é como eu falei, esse casal, ele deve ser unido. Então, se um dos dois tem um problema, né, de algum problema físico ou psicológico, então é o casal que tem, porque é o casal que tá junto nisso, né? E quando o casal compartilha dessa dor, ela fica mais leve de ser vivida. Administrada, exatamente, né? E de conseguir buscar uma ajuda, né? Essas coisas. A outra área, né, que também é muito comum de ser abandonada é a social, né? É muito comum a mulher se afastar de amigas e parentes que engravidaram ou que já tiveram um bebê, né? Para evitar ficar olhando aquilo que ela tanto deseja, principalmente se alguém próximo a ela que engravidou, que já tem um bebê, teve esse bebê mesmo não querendo, né? De forma assim, nossa, aconteceu. E isso traz uma frustração ainda maior para quem tá tentando há muito tempo e não consegue, né? Fora evitar os comentários dos outros parentes de, e o seu, quando é que vem?
Quando é que você vai providenciar o seu bebê, né? A família precisa crescer e etc. Que pessoas fazem comentários inoportunos mesmo, infelizmente, né? Muitas pessoas não têm essa noção e acabam fazendo esses comentários. Mas o que eu queria ressaltar com isso tudo, né, é que é muito importante não abandonar nenhuma outra área da vida. Porque quando uma tentante mantém todas as outras áreas da sua vida em funcionamento, né, como que eu posso dizer? É mais fácil de manter a saúde mental em bom estado, mais equilibrado, né? Exatamente, para evitar aquilo que a gente estava falando antes, do cérebro te sabotar, do seu próprio cérebro te sabotar e te trazer uma infertilidade psicológica, né? Então, é muito importante não abandonar nenhuma outra área da vida, sempre manter tudo em funcionamento. A parte de ser tentante é uma parte da sua vida, né? Não é o todo, não é o todo, né? Você não é só uma tentante. Você pode ser uma esposa, você pode ser filha, você pode ser irmã, profissional. Então, é muito importante pensar nisso, né? É isso. Vamos ver os comentários. Acho que é aqui de cima. É isso. Mais pra cima. Ah, tá. Não, ao contrário. Boa noite. Isso a gente já respondeu, a questão dos exames. Ó, Marinete, boa noite, meninas. Muito bom o vídeo de vocês. Continuem com outros temas também. Obrigada, Marinete. Isso é alimento pra nós, viu? Que mais psicólogo falou? Pessoal, a live está de lado, mas não é possível mudar agora, pois se tentarmos pode cair a conexão. É porque dessa forma a gente consegue filmar as duas, tá bom, pessoal? Verdade. William, obrigada pelos esclarecimentos. Imagina. Mirelle, estão de parabéns, meninas, amando. Muito obrigada. Obrigada, Curta as Mirelle. nossas páginas para que a gente consiga te ajudar mais, se nós pudermos. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Muito bom. Obrigada, Aline. Que bom que você está gostando. Boa noite, queridas. Boa noite. Tudo bem? Uzileia, que bom tema. É um tema bem tabu, né? Que a gente resolveu escancarar ele aqui hoje. Fátima. Fiz tratamento, mas não consegui engravidar. Aos 41 anos, sem tratamento, descobri que estava 3 meses de gestação. Olha só, Fátima, tá aí um belo exemplo de uma infertilidade psicológica. Hoje o meu filho tem 9 anos. Meu milagre. É uma bênção. Olha, que legal. Passei momentos ruins, infelizmente a gente não consegue ler tudo, mas a gente ficou muito feliz com esse comentário, né? É muito legal. É muito bom a gente ter provas vivas do nosso trabalho e perceber que a gravidez psicológica, ela acontece e ela pode deixar de fazer com que uma gravidez realmente seja concebida pelo próprio psicológico. E ter esse seu depoimento aqui é um presente para nós, viu? William, os danos psicológicos pela infertilidade na mulher ou homem pode se tornar alguma síndrome ou algum tipo de transtorno? Pode, William. Né? A gente tem a possibilidade aí de uma depressão, né? De uma ansiedade generalizada, várias outras coisas que podem surgir a partir disso, né? Vai depender do histórico dessa mulher, né, de como que ela tá lidando com esses sentimentos. Então, por isso que é muito importante essa psicoeducação, que a gente chama, que é a educação psicológica, educar o nosso cérebro a lidar com os sentimentos, a lidar com as emoções. Falar sobre é muito importante. A gente sabe que muitas pessoas têm preconceito e não sabem escutar de maneira sem julgamentos, né, e por isso a gente pega bastante no pé, assim, né, pra procurar um psicólogo, porque o psicólogo é quem vai te ouvir e te escutar e te acolher e te ajudar a ver esses sentimentos para que não vire algo mais sério, né? Então, o psicólogo ele não tem que aparecer na sua vida apenas quando o caso já está muito sério, quando é algo que precisa ser urgente e tratado. Também pode vir antes, como prevenção. Tá bom? Legal.
Gislaine, infelizmente não dá pra gente girar a tela, tá? Desculpe. Renata. Oi, boa noite. Vejo mulheres falando de gravidez e filhos. Naturalmente, eu tenho 33 anos e não consigo Deixar-me engravidar. Já tive 2 relacionamentos e fui cobrada. Não consigo me ver nessa posição. Comum a toda mulher, porém às vezes bate. Exatamente o que a gente tinha falado. Como é seu nome? Renata. É aquilo que a gente comentou. A mulher, ela é imposta o papel de ser fértil, de ter filhos. Isso a sociedade nos impõe. E se a gente não anda de acordo com o padrão, não anda como todo mundo tem que andar, gera sofrimento, porque a gente vai se sentir excluído. E o ser humano, ele tem a necessidade de inclusão nos seus grupos. Isso faz parte da sua personalidade, isso faz parte do seu mecanismo. A gente precisa se sentir pertencente, isso faz parte da vida do psiquismo, do ser humano, do sujeito. Então, o sentimento de sofrimento, de eu tô fazendo alguma coisa errada, o que tá acontecendo, ele acontece sim. Porém, Renata, é importante você rever essa questão. Às vezes, existem outras questões envolvidas nesse meio, a psicoterapia pode te auxiliar nesse momento, a perceber que o papel mãe é apenas um dos papéis da sua vida. E que não é porque ele não acontece que os outros não vão fluir, que os outros não vão acontecer. Exatamente. Eles acontecem da mesma forma, e se você é realizada neles, é o que importa pra você. Exatamente. É importante a gente pensar que você não é obrigada a ser mãe, né? Isso é um dos papéis possíveis que você tem na sua vida. Mas você segue os papéis que você achar, né, melhor, que você se identifica. Exatamente. Rosileia, a infertilidade pode ser um agente desencadeador de algum transtorno? A gente já respondeu, né, que sim. Lilian, eu tinha problema de fertilidade, fiz uma cirurgia e meu parceiro levou muito tempo para fazer seus exames. Resolvi o meu problema e descobri que ele tem problemas de fertilidade. Fiquei muito desanimada. Nem sei ainda se quero ser mãe. Ele não busca o tratamento e, infelizmente, a gente não consegue ler tudo. Mas exatamente isso. Às vezes a gente acha que o problema é com a gente, mas na verdade, às vezes o problema tá com o nosso parceiro, né? É verdade. E assim, eu não sei se eu entendi certo, né? Como que você chama? Lilia. Não sei se entendi certo, Lilia, mas parece que ele, mesmo que depois que vocês descobriram que ele tem um problema de fertilidade, ele não busca o tratamento. Ou provavelmente ele tá com essa ideia aí cultural enraizada de que é a mulher que tem que se virar para gerar um filho, né? Que o homem jamais tem algo de errado com isso. Né? Isso é uma ideia, infelizmente, que ainda perdura nos tempos de hoje, mas que gente, é uma ideia que tem que acabar, né? Não é possível que alguém veja que tem um problema e mesmo assim jogue a culpa para o outro, né? Porque ele está jogando a responsabilidade, né? Fazendo isso, acaba jogando a responsabilidade para a mulher, né? Sim, exatamente. Marinette, eu realmente passei por esse problema. Fiquei tentando engravidar por anos. Eu e meu marido fizemos exames de virar do avesso. Quando finalmente eu esqueci que queria, engravidei. Como o psicológico mexe com o nosso organismo. Beijo, meninas. Exatamente isso. Era uma infertilidade psicológica, né? Fizeram todos os exames, viram que não tinha nada e quando esqueceu, e aí que foi o quê? O seu cérebro entendeu que você não iria mais sofrer se engravidasse. Então ele parou de bloquear a sua fertilidade, digamos assim. Né? É muito doido a gente falar nisso, mas assim, o nosso cérebro, ele é muito sábio da forma como ele sabe lidar com isso. Então, se ele tá vendo que tá gerando sofrimento, o que ele quer fazer é parar que você sofra. Então, ele vai parar de fazer com que aquele tipo de hormônio, o neurotransmissor, seja continuar sendo produzido, para que assim você consiga se regular a sua vida. Tá, gente? Ops. Não tá aí.
As pessoas não entendem que temos sentimentos, apesar de não vivemos chorando, estamos sofrendo. Graças a Deus, meu esposo foi um grande parceiro, sempre me deu muita força. Sonhou comigo. Que legal, realmente, isso é muito importante. É importante nesse aquilo momento. que eu disse, o casal precisa viver esse momento juntos, né? Tanto na parte do sonho, quanto na parte de enfrentar os problemas. Exatamente. Boa noite, Cleide, seja bem-vinda. Paulo Fonseca. Estão de parabéns. Eu e minha esposa estamos gostando muito. Que legal, que Paulo, bom saber. Ficamos bacana. Felizes, vocês estão aqui presentes conosco. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Linaldo, tem câmeras no local que registraram as cenas? Oi? Não entendemos. Não entendemos. Nelly. Minha filha teve um filho com 14 anos e é a melhor mãe do mundo. Pois é, Nelly, o papel de mãe, ele não está relacionado só com a idade, mas com a maturidade e com a predisposição que essa mulher tem à maternidade, a exercer esse papel, né? É aquilo que a gente estava falando, é preciso se identificar com o papel também, né? Tem muitas mulheres que parem, mas não exercem o papel de mãe, né? Ter um filho é diferente de ser mãe. E aí eu nem vou puxar muito esse assunto, que é um assunto para outra live, senão a gente estica demais. Mas é um assunto bem legal e bem recorrente. Legal. Renata, e quando o medo é de parir, isso é um transtorno? Olha, Renata, o medo de parir é um medo natural. A não ser que esse medo se torne algo muito grande, né? No sentido de atrapalhar a sua vida, de atrapalhar justamente você desistir de ter um filho por conta disso, por exemplo, né? E acabar atrapalhando a sua relação, talvez, porque vocês sonharam em ter um filho, não sei, N possibilidades, né? O que é importante, se você acha que esse medo está muito exacerbado, procura um psicólogo e avalia com ele, junto com ele, o que esse medo está causando em você, o que ele está te trazendo. Qual é a raiz desse medo? Qual é a raiz desse medo, exatamente. Porque trabalhando na raiz dele é que a gente pode descobrir de onde ele vem e como fazer ele se afastar. Nelly, fiz tratamento para engravidar, foi bárbaro. É muito legal a gente saber sobre o tratamento também, Nelly, porque a gente sabe que tem toda uma equipe por trás disso, né? Já tem uma equipe, às vezes uma equipe de psicologia, de ginecologia, obstetrícia. Então você é amparada em todos os seus departamentos e isso favorece muito para um tratamento de fertilidade. É nesse momento em que você tem que estar mais em sintonia consigo mesma, para que o seu corpo entenda que você está em uma situação favorável para se engravidar. Exatamente. Porque se o cérebro entende que é uma situação de risco, que é o que ele faz quando a culpa e a ansiedade estão exacerbadas, ele bloqueia. Fala, não, isso está sendo um risco, né? Tá trazendo sofrimento, então eu não vou deixar que isso aconteça. Exatamente. Paula, me ajudem. Meu marido quer muito uma menina e já tem até um nome para ela, Laura. E diz, não vai ser menino de forma nenhuma. Quero engravidar, mas estou com muito medo de vir menino e ele acabar rejeitando a criança. Paula, infelizmente a gente ainda não consegue escolher o sexo da criança antes dela ser concebida, exatamente, né? Conversa com seu marido, né? Acho que seria muito interessante ele procurar por um psicólogo ou uma psicóloga, né? Com quem ele se sinta confortável por falar disso, porque é uma questão que precisa ser trabalhada, né? Porque realmente, e se vier menino? É uma possibilidade, né? 50-50 aí, né? Pode vir menino, pode vir menina. E ele precisa aprender a lidar com essa possível frustração de vir menino. Como que ele vai lidar com isso, né? E é isso, a gente precisa educar o nosso cérebro a lidar com essas emoções. Nelly, em outra ocasião, falem sobre o ciúme, tô no aguardo. Legal, Nelly, a gente vai anotar aqui. Se você puder enviar pra mim ou pra Jéssica nas nossas páginas profissionais, pra ficar registrado, a gente vai fazer o máximo pra fazer uma live sobre ciúmes. Isso mesmo.
Bom, acabaram as perguntas. Estamos muito felizes com a presença e a pergunta de todos. Já nosso tempo já tá se esgotando. Caso vocês tenham dúvidas, podem entrar em contato conosco. O meu Facebook é o Psicóloga Silvana Bernardo, né? Fiquem à vontade para lá. Tem todas as minhas redes sociais, o meu Instagram, a minha página profissional. E fiquem à vontade para mandar para nós perguntas caso a gente não tenha respondido aqui, ou para quem está assistindo depois de ter sido ao vivo, fiquem à vontade para entrar em nossas redes. Nós estamos totalmente abertos. Se vocês quiserem falar comigo, eu tenho a página Psicóloga Jéssica Carmassi e tenho a página que se chama Gravidamente, né? Lá também você pode encontrar meu blog, pode encontrar telefone para contato, e-mail, Instagram. Então, até fica mais fácil vocês acompanharem a gente para saber de uma próxima live, né? Que possa ser do interesse de vocês. Exatamente. O Nelly falou, tô adorando, vocês são demais. Muito obrigada, Nelly. Obrigada. A gente fica muito feliz, mostra que nós estamos no caminho certo. O que a gente faz com essas lives é trazer conteúdo para vocês. Informação, conteúdo que agreguem a vida de vocês. E que se for o momento de vocês buscarem a ajuda de um profissional de psicologia, procurem, porque ele pode agregar muito em sua vida, seja você gestante, seja você não gestante. É aquilo que eu falei, ele pode agregar, te ajudando a prevenir, né, coisas maiores que possam surgir, né, na sua saúde mental. Musileia, essa live foi maravilhosa, estão de parabéns, amei, muito esclarecedora. Obrigada, muito legal. Que bom, estamos com moral. A Stephanie, postem mais lives, muito bom. Muito obrigada, gente. Vamos postar sim, pode deixar. Se tiver algum tema que você queira saber, manda pra nós que a gente prepara. No inbox na nossa página, que a gente retorna aqui em dose dupla. É isso mesmo. Parabéns, inspiração pra mim enquanto futura profissional de psicologia. Isso é ótimo. Que bom, muito obrigada, Aline. Nossa futura colega. Você tem só. uma linda profissão aí, uma linda carreira pela frente. Que ajude muitos pacientes e que seja nossa colega de profissão. Elisete, amei essa live, estão de parabéns, muito obrigada. Olha, estou muito feliz com os nossos elogios hoje. Nós iremos dormir bem hoje. Felizes. Dormir feliz. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, tenham uma ótima noite. Obrigada pela participação de todos. E fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um beijo, gente. Foi muito bom. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.